Olá, queridos amigos. Nesta oportunidade, eu gostaria de estudar com vocês sobre o maravilhoso propósito de Deus para a criação do homem antes do pecado. No entanto, nós vamos perceber que, mesmo depois do pecado, o propósito divino para a criação do homem continuou. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Assim está descrito em Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem não foi criado somente segundo o aspecto do caráter de Deus, mas também segundo o aspecto físico. O grande conflito, na página 644, nos diz o seguinte. O grande conflito, na página 644. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas também na forma e aspecto. Corroborando com esta declaração, Patriarcas e Profetas, na página 45, nos diz o seguinte. Gostaria que você prestasse atenção, é uma citação um pouco longa, 2 parágrafos, mas é importante que ela seja lida nesse momento. 45 de Patriarcas e Profetas nos diz: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo é a expressa imagem de Deus, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente do homem era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Segundo parágrafo, ainda agregando detalhes importantes, ao sair o homem das mãos do Criador, era de elevada estatura e de simetria perfeita. O rosto trazia a rubra coloração da saúde, e resplandecia com a luz da vida e com alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens de hoje em dia, que habitam a terra. Eva era um pouco menor em estatura, contudo, suas formas eram bem nobres e cheias de beleza. Este casal, que não tinha pecados, não usavam vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como os anjos usam. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Peço que você me permita ler ainda uma terceira citação. O livro Educação, na página 15, diz assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, e era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente ele revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do seu Criador. Todas as faculdades do homem eram passivas de contínuo desenvolvimento. Sua capacidade e seu vigor deveriam aumentar continuamente com o passar dos anos. Então, que maravilha!
O homem foi criado de uma maneira em que ele se expandiria fisicamente, espiritualmente, intelectualmente pela eternidade. Ou seja, o homem poderia crescer perpetuamente. Deus o criou com 20 vezes mais vitalidade do que temos hoje. Deus o criou com possibilidades de viver eternamente, se tivessem sido obedientes. Então, na verdade, o homem foi feito uma máquina perfeita, uma máquina que não dependeria de comandos, porém poderiam crescer perpetuamente. Mas por que Deus criou o homem de forma tão extraordinária? É porque Deus desejava no homem ser glorificado. Por isso que Eclesiastes 7:29 diz: Eis tão somente o que eu achei, que Deus fez o homem reto. Não só reto, mas segundo Gênesis capítulo 2, verso 25, diz que o homem foi feito também glorioso. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque eles foram revestidos com a própria glória de Deus. Olhem comigo aqui, Salmo capítulo 8, verso 5. Um pouco menor o fizeste do que os anjos, se referindo ao homem, e de glória e de honra o coroastes. E o verso 6, fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras de tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. Então Deus criou o homem glorioso, o revestiu com a sua própria glória, o coroou de honra. Se ele foi coroado, logo ele era um rei. E todo este vasto mundo era o seu território. E tudo que aqui existia deveria ser domínio de Adão. O Senhor criou o homem bem ajustado em todos os aspectos do seu ser. Por exemplo, as faculdades superiores, consciência, razão, juízo e intuição dominavam as faculdades inferiores do ser, apetites, paixões, emoções e inclinações. As faculdades inferiores do ser foram dadas antes do pecado também. Elas eram importantes se estivessem atuando dentro da sua legítima esfera. Então, antes do pecado, existia uma perfeita sincronia entre as faculdades superiores e as faculdades inferiores do ser. As faculdades superiores dominavam as faculdades inferiores. Como assim? Adão com certeza não tinha desejo de ingerir mais alimento, uma vez que ele já estivesse cheio, já estivesse satisfeito. Adão, com certeza, não tinha um apetite sexual descontrolado por sua esposa, como hoje tem sido a tentação tão forte do ser humano. Então, tudo era bem ajustado, tudo era bem sincronizado. E por que deveria ser desta maneira? Isaías 43, olhem aí comigo. Isaías 43, 7 nos diz: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei e também os fiz. Bom, Deus fez o homem bem ajustado e perfeito, porque o seu desejo era ser glorificado no homem. E quando a gente olha para esse verso, somos até levados a pensar, mas Deus é um tanto egocêntrico? Como pode ele criar algo só para ser glorificado? Bom, nós não podemos confundir Deus ser glorificado no homem e o homem buscar a sua própria glória, que são duas coisas distintas. Por exemplo, um colecionador de carros antigos. Ele é glorificado na sua coleção. As pessoas o parabenizam, as pessoas vão ovacionar aquele colecionador, as pessoas vão glorificar aquele colecionador. Porém, o único que é beneficiado nesta situação é o próprio colecionador. No caso de Deus ser glorificado no homem, o maior beneficiado, na verdade, é o homem e não Deus. Deus é beneficiado
como resultado da sua glorificação no homem. Mas o maior beneficiado somos nós mesmos. Como podemos glorificar a Deus? Bom, João 15:8 diz: nisto é glorificado o Pai, em que dês muito fruto. Fruto no singular. Obviamente o homem não tem a faculdade de produzir frutos físicos, uma maçã, uma pera. Por isso que ali é no singular, fruto. E o que seria este fruto? Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é paz, mansidão, amor, longanimidade, etc, etc, etc. Então Deus é glorificado no homem quando este produz fruto, singular. E o fruto que o homem deve produzir é o fruto do Espírito. E uma vez que o homem produza este fruto, o fruto do Espírito, Deus é glorificado, porém o maior beneficiado é o homem. Por quê? Porque ele vai ser paciente. E como é bom ser paciente? É uma virtude. Às vezes você marca com a esposa: querida, nós vamos sair 9 horas, e 9:30 a esposa ainda está no banho. E aí você começa a entrar em erupção, ficar nervoso, perder a paciência. Bom, se você tem um fruto do Espírito, você vai ficar calmo e paciente sentado no seu carro, lendo a Bíblia ou meditando. A paciência é um dom divino. A longanimidade. O seu filho está se afastando dos caminhos do Senhor, você vai ser longânimo para com ele. Seu esposo, sua esposa estão longe do caminho do Senhor, você vai ser longânimo e vai evitar atritos desnecessários, do tipo: olha, eu já falei que aqui em casa o culto tem que ser tal hora. Tudo bem que você não está nos caminhos do Senhor, mas vai ter que respeitar a minha autoridade. E aí gera o que em resultado a isso? Conflito. Gera atrito, gera desgaste. Então, uma pessoa que revela o fruto do Espírito na sua vida é uma bem-aventurada. Ela vai conseguir, independentemente das circunstâncias, fazer com que o seu lar seja um pedacinho do céu. Por quê? Porque diante das trivialidades corriqueiras que nos assolam no nosso dia a dia, nós sempre vamos ter paciência, amor, mansidão, domínio próprio, etc, etc, etc. E isto é uma bênção. A duplicata está para vencer. Você não vai perder a sua noite ansioso. Você vai descansar tendo fé, acreditando que Deus vai solucionar o problema. Um membro da sua família cai doente, não tem problema. Você vai descansar, ter paz, acreditando que aquela pessoa está nas mãos de Deus. Então, quando nós revelamos o fruto do Espírito em nossa vida, tudo vai ser maravilhoso. E desta maneira, Deus vai ser glorificado em nós. De que maneira? No nosso bom testemunho manifestado diante das pessoas. Se eu tenho o fruto do Espírito, eu vou ter um bom testemunho. As pessoas vão olhar para mim e dizer: olha, aquela pessoa tem uma vida irrepreensível. Ainda que eu não concorde com a religião dele, uma coisa nós temos que concordar: a vida dele, a família dele é irrepreensível. E desta maneira, quem vai ser glorificado? Deus. Olhem aqui comigo, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Então, quando Deus é glorificado em nós, nós passamos a ser a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, quando nós revelamos a glória de Deus no nosso caráter, quando tomamos posse do fruto do Espírito, a luz de Deus vai brilhar através de nós e isto não pode ser impedido. Verso 16: assim resplandeça a vossa luz, ou seja, a vossa glória diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, revelar a glória de Deus, em outras palavras, é ter boas obras,
é você andar em dia com suas dívidas, é você andar em dia com os seus vizinhos, é você ser responsável no seu trabalho, é você andar em dia com suas obrigações como esposa, como esposo e como filhos. E o que vai acontecer? As pessoas vão ver este bom testemunho e vão glorificar a quem? A Deus. E desta maneira Deus será glorificado no homem. Este sempre foi o desejo de Deus. Ser glorificado no homem. Ser glorificado em nós através do nosso bom testemunho diante das pessoas. Para Deus ser glorificado no homem de maneira plena, como era o seu plano original, Adão e Eva deveriam ser obedientes a tudo que o Senhor ordenara. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17, nos é dito: E disse Deus, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem, e o crescimento perpétuo que o homem poderia desfrutar dependia da obediência a esta ordem de Deus. Mas infelizmente Eva foi tentada pela serpente e acabou caindo em transgressão. Gênesis 3:4 nos diz: E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerás. Então a serpente conseguiu enganar Eva, induzindo-a a comer do fruto, a qual, depois de ter experimentado, e os sintomas que ela sentiu não foram de morte, senão de vida. Contudo, a vida que ela estava sentindo agora era experimentando, na verdade, a carnalidade. Foi também, deu ao seu marido e disse: Come, porque eu me senti melhor depois de ter comido. E o primeiro sintoma que eles sentiram após ter transgredido a lei de Deus foi perderem a glória de Deus. Romanos 3:23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem perdeu a glória que ele tinha. E quando Adão viu Eva, que já tinha comido do fruto, ele a viu nua, ele a viu sem a glória que os próprios anjos têm. Perderam a glória de Deus porque transgrediram a lei. E aqui em Gênesis capítulo 3, nós agora vemos quais foram os resultados posteriores disso. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Uma vez que eles perderam a glória de Deus, por seus próprios méritos, tentaram reparar o erro. Quando nós estamos diante de Deus nus, é porque estamos em pecado. Quando a Bíblia diz, referindo-se a Laodiceia, que a igreja de Laodiceia está nua, é porque a igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia sabemos que a igreja adventista, está em uma condição de pecado. Assim como Adão e Eva, quando perderam a glória de Deus, perceberam que estavam nus e por suas próprias obras, por seus próprios méritos, tentaram cobrir sua nudez com as folhas de figueira. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim como de costume pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles se esconderam porque estavam nus, segundo o verso 10 e o verso 11. Mas, na verdade, eles não estavam tão nus mais porque haviam coberto a sua nudez com folhas de figueira, mas estavam nus espiritualmente diante de Deus. Ou seja, quando nós estamos em pecados, nós estamos nus diante de Deus, independentemente se estivermos usando vestes físicas. O homem perdeu a glória de Deus e agora ele tentou por seus próprios méritos reparar o erro, porém sem sucesso. Era necessário agora
a morte de Cristo para que eles pudessem voltar à posição favorável que eles desfrutavam antes do pecado. Em resultado a esta transgressão, eles foram convidados a abandonar o jardim. Porém, em Gênesis 3:21, veio a promessa de que um Redentor viria morrer em seu lugar, porque o salário do pecado é a morte. E eles deveriam agora pagar esse preço, a morte. A partir desta transgressão, o homem, em primeiro lugar, morreu espiritualmente. Segundo lugar, morreria fisicamente a morte temporal. E em terceiro lugar, morreria a morte eterna. 3 mortes: espiritual, temporal e eterna. E o intuito de Jesus era vivificar o homem através da morte de cruz destas 3 mortes. Ou seja, Jesus pagaria o salário do pecado, que era a morte eterna. Jesus morreu uma morte eterna e pelo seu próprio poder inerente a si mesmo, sendo um Deus em essência, ele por seu próprio poder também ressuscitou da morte, para novamente conduzir o homem à condição pré-edênica. A irmã White diz no Caminho a Cristo, a condição para a vida eterna que Deus exigiu do homem antes do pecado, que foi obediência perfeita, é a mesma que ele exige hoje, para nos dar subsídios, para alcançar esta maravilhosa possibilidade de voltarmos para o Éden, ainda que seja neste mundo, antes da segunda vinda de Jesus. O Senhor nos serviu de exemplo, mostrando que é possível termos a vida pré-edênica tendo uma natureza pecaminosa. Por isso que ele veio na mesma condição que nós, desceu ao mesmo nível que nós, na mesma escala, tomando sobre si, segundo medicina e salvação, a nossa natureza pecaminosa, para mostrar que em tudo aquilo que fôssemos tentados, ele suportaria, para mostrar que a humanidade unida à divindade pode alcançar uma vitória completa e vivermos uma vida de santidade, uma vida de vitória sobre o pecado, da mesma maneira que Adão poderia ter vivido antes da transgressão no Éden. Em Gênesis capítulo 5, verso 1 a 3, nós temos uma realidade muito triste. Capítulo 5, verso 1 diz: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem e mulher, à sua semelhança Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Agora o verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Adão foi criado à semelhança de Deus. Contudo, depois do pecado, quando ele teve um filho, o texto diz que o seu filho nasceu à sua semelhança, não mais à semelhança de Deus. Com o pecado, o homem, moralmente falando, ficou mais fragilizado. Houve uma desconfiguração na sua mente e nas faculdades que compõem o nosso ser. As faculdades superiores, que até então tinham supremacia, passaram a ser subjugadas pelas inferiores, de maneira que a resposta diante das tentações, na maioria das vezes, já não eram mais avaliadas mediante as faculdades superiores, senão as inferiores. Olha o que o irmão White diz no livro Educação, na página 15. Diz assim: precisamos também considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal. O plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça humana. Seguindo, diz: após o pecado,
enfraqueceu-se a capacidade física do homem. A sua capacidade mental também diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual, além de ter se tornado sujeito à morte. Então, depois desta desconfiguração resultante do pecado, essa despersonalização da mente do homem, as suas faculdades se misturaram. O homem agora já não tomava mais decisões baseadas na razão, mas na emoção. A carne sempre clamava por supremacia e passou a existir o que na mente do homem para fazer o que é bom? E passou a existir o que na mente do homem para fazer o que é certo? Uma luta, um conflito. Olhem como Paulo expressa essa ideia aqui em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Todos estão lá? Gálatas 5, no versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que façais o que quereis. Então, se para o homem era natural resistir à ação das faculdades inferiores, dominando-as com as faculdades superiores, houve uma inversão de valores. Agora elas estavam no mesmo nível e nós sabemos que na maioria das vezes as faculdades inferiores superam as faculdades inferiores. Olhem um exemplo aqui bem claro e clássico disso em Gênesis capítulo 4. Uma situação onde nós vamos ver as faculdades superiores e as faculdades inferiores em conflito. E neste momento aqui nós estamos logo depois da expulsão do Éden. Poucos anos depois, na experiência de Caim. Bom, Deus aceitara o sacrifício de Abel, reprovar o sacrifício de Caim. Por causa disso, Caim teve ciúmes de Abel e intentou tirar a vida do irmão. Porém, Deus o advertiu de que ele deveria declinar deste pensamento. Então, notem que nós estamos aqui ainda na segunda geração de humanos nessa terra, mas já o conflito entre faculdades era real e a supremacia das faculdades inferiores demonstrou-se uma força a considerar já nesses dias. Olhem o verso 7, quando Deus começou a arrazoar na mente de Caim, falando através das faculdades superiores. Verso 7. E disse Deus: Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se bem fizeres o quê? Se desistir de matar o seu irmão. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas Caim, sobre ele deves dominar. Então as faculdades inferiores do ser e as faculdades superiores do ser estavam em batalha, em choque, em conflito. Caim pensava com suas faculdades inferiores: eu vou matar o meu irmão. Porém as faculdades superiores clamavam: não, não mata. E assim tinha esse conflito na mente de Caim, cada um querendo ter a supremacia. E o que aconteceu no caso de Caim? Ele acabou cedendo aos apelos das faculdades inferiores. Acabou cedendo, e o verso 8 diz que ele matou o seu irmão. E a partir daí nós vemos que a história da humanidade foi uma história de fracassos e tragédias. Tanto que a Bíblia diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos, nem que seja uma única vez na vida, cederam aos apelos das faculdades inferiores do ser. E não cumprindo assim o propósito original de Deus, que era de ser glorificado no homem. Avançando nas perspectivas da Bíblia, nós vamos ver que mesmo homens que tiveram uma profunda experiência com Deus, em algum momento da sua vida fracassaram. Felizmente, o plano da redenção também estava em vigor. E nós vamos encontrar a experiência de homens que, mesmo tendo uma natureza pecaminosa,
que é um pendor para fazer aquilo que não é a vontade de Deus, tiveram uma vida direita e digna, vencendo o pecado nesta carne e vivendo à altura daquilo que Deus esperava para Adão antes do Éden. Vamos ver agora alguns exemplos de pessoas que tiveram sucesso e reproduziram a vida edênica depois do pecado e pessoas que foram fracassadas, que não conseguiram viver à altura do que Deus pretendia. A palavra de Deus nos diz que existem duas categorias de tentações que são as mais graves que todo homem enfrenta. E a irmã White até diz que é o pecado prevalecente neste século. Primeiro, a sexualidade, tanto do homem para com a mulher, tanto da mulher para com o homem, e a intemperança, a glutonaria. De modo que ela diz que a sensualidade e a glutonaria são os pecados prevalecentes neste século. E estes dois recursos foram os dois principais agentes que Satanás utilizou para levar os filhos de Deus à queda. Por exemplo, Eva foi um agente de Satanás para levar Adão à queda. E quando nós avançamos na história bíblica, nós vamos ver que a mulher foi um agente muito utilizado por Satanás para trazer a desgraça na vida daqueles que queriam fazer a vontade de Deus. E também, por outro lado, a glutonaria, a intemperança, de maneira que estes dois, então, são os dois principais vilões que nós temos que enfrentar. Contudo, na Bíblia existem exemplos de pessoas que superaram esses gigantes, que pelo nome e o sangue de Cristo conseguiram derrubar esses Golias. O primeiro grande guerreiro que venceu um desses Golias foi José. Olhem comigo aqui Gênesis capítulo 39. José, segundo Gênesis 37, no verso 3, foi para o Egito como escravo, tendo 17 anos. Foi comprado por um alto oficial, Potifar, permanecendo assim na casa de Potifar até os 28 anos de idade, ou seja, 11 anos. E o que aconteceu durante esses 11 anos? José foi assediado pela mulher de Potifar. O verso 10 do capítulo 39 de Gênesis diz: E aconteceu que todos os dias ela falava com José, deita-te comigo. E José não deu ouvidos. Então, durante 11 anos, esta mulher assediou José em um pecado que comumente é a fraqueza da maioria dos homens. E eu digo, talvez, se essa não for uma fraqueza para o homem, é porque ele tem um problema até um pouco maior. Porque, naturalmente, Deus criou o homem com essa predisposição para ter desejo sexual pela mulher. É o natural. O antinatural é ter desejo sexual por homem. Mas é claro que mesmo essa inclinação natural, desejo sexual por mulher, deve ser controlado. E no caso de José, uma vez que aquela não era a mulher dele, de outro, e não era nem sua esposa, obviamente que ele deveria manter-se e não ceder a nenhum tipo de emoção para com aquela mulher. Então a resposta de José sempre era: como poderia eu fazer tal coisa contra meu Deus? Então durante muitos anos José foi assediado e baseado no assim diz o Senhor, ele sempre obteve a vitória. Agora, em flagrante contraste com José, nós temos, por exemplo, a história de Sansão. Olhem aí Juízes 14 comigo. Juízes, capítulo 14. E vale lembrar que Sansão era nazireu. Portanto, ele foi educado mediante vários critérios que deveriam ter colaborado muito para a firmeza espiritual dele. A sua mãe, mesmo antes da concepção, já havia sido prescrevida uma dieta especial, entre outras inúmeras recomendações, para que ele pudesse ter todo o vigor espiritual possível. Bom, entretanto, assim que ele se tornou já um adolescente, ele já demonstrou sintomas de fraqueza moral. Olhem o que diz o capítulo 14, verso 3. A última linha do verso 3. Pai, toma-me aquela mulher por esposa, pois ela me agrada
os olhos. Então Sansão tomava suas decisões baseado no desejo dos olhos. Ele não colocou em prática o que diz, por exemplo, em Jó 31, verso 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como poderia eu olhar para uma virgem? Sansão era dirigido pelas suas paixões, era dirigido pela carne. Se vocês continuarem a ler a partir do verso 6, vai ser descrito que ele matou um leão. E dias mais tarde, quando ele passou por aquele mesmo local, ele pegou o mel que estava dentro da carcaça do leão e comeu, uma vez que, segundo o voto nazireu, ele não deveria nem tocar em cadáver. Ele comeu o alimento que estava dentro daquele cadáver. Então ele também era dirigido por seus apetites no que diz respeito à alimentação. E logo se tornou um homem tão fraco igual era. Olhem o capítulo 16, verso 1. E foi Sansão depois a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e se deitou com ela. Verso 4. E desceu dali Sansão a outro lugar, e viu outra mulher chamada Dalila, também se afeiçoou a ela e se deitou com ela. Então Sansão era um homem dirigido pelas suas faculdades inferiores. Dalila tentou remover o segredo de Sansão. E o verso 16 diz: e sucedeu que Dalila, importunando Sansão todos os dias, ele descobriu-lhe todo o seu segredo. Então, ao passo que José, durante todos os dias, num período de 11 anos, foi tentado, foi resistente, Sansão, todos os dias, foi tentado e caiu na tentação. Revelou os seus segredos a Dalila. Então, José e Sansão estão em terrível contraste. Um sempre deu ouvido à voz do Espírito Santo, atuando através das faculdades superiores. O outro sempre deu ouvido à carne, atuando através das faculdades inferiores. Ou seja, um gratificava o espírito, o outro gratificava a carne. Davi foi outro exemplo de um homem que no que diz respeito ao sexo, gratificava a carne. Quando ele viu uma mulher, desejou-a, ele recebeu a informação de que aquela mulher era casada e mesmo assim não teve escrúpulos. Mandou que ela fosse trazida até ele e ele, como um animal irracional, levou aquela mulher para o seu quarto e se deitou com ela, ignorando o fato de ele já ter várias mulheres, ao passo que Urias só tinha uma e ele quis possuir essa única mulher que o seu soldado tinha, gratificando assim o quê? A carne. A nossa carne clama, porém na mesma proporção o Espírito Santo clama também para nos levar à santidade. Quando nós olhamos para Esaú e José, nós vamos perceber que no quesito alimentação, eles também estão em contraste. Esaú teve fome e trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele poderia ter comido qualquer outra coisa, ele poderia ter buscado qualquer outro alimento. A questão de comer ou não era uma prova para ele naquele momento. E mesmo não sendo uma prova, Esaú caiu. Ao passo que avançamos anos à frente, chegamos à experiência de Daniel. Com 15 anos, foi levado para a Babilônia como escravo. Ele foi castrado, ele foi maltratado, ele foi feito um servo em terra alheia. E a alimentação para ele, nestas condições, não era uma opção, era uma prova. Ele corria sérios riscos de, se não comesse a comida que o rei oferecia, de perder a vida. Porém, Daniel capítulo 1, no verso 8, nos é dito: e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Mesmo tendo o risco de perder a vida, Daniel se propôs a ser fiel a Deus, não cedendo aos apelos da carne, não gratificando o apetite. Meus irmãos, Deus não pode ser gratificado em nós
enquanto estivermos gratificando o nosso apetite, seja em qual área for. Meu irmão, se você tem um desejo sexual exacerbado, ainda que você seja casado, peça a Deus autocontrole, pois o casamento não santifica o pecado. Se você tem dificuldades em manter-se no quesito alimentação, não consegue talvez fazer um dia de jejum ou mesmo praticar uma dieta livre de artigos que são nocivos para a saúde, peça a Deus poder que Ele vai dar. Se você não tem controle sobre o seu temperamento e por vezes responde mal, talvez até mesmo a sua família, peça a Deus autocontrole. Deus dá. O fato de nós termos passado pela experiência de termos uma natureza tendenciosa para o mal depois do pecado, inclinada para fazer aquilo que não é a vontade de Deus, uma natureza pecaminosa, isso não nos pode forçar ao pecado. Ninguém pode impedir um passarinho voar sobre a cabeça, mas todos podem impedir que ele faça um ninho. Então, da mesma forma que nesta natureza Jesus obteve vitória perfeita, nós também podemos obter. Mas para isso acontecer, o que precisamos fazer? Ceder aos apelos do Espírito Santo, resistindo assim aos apelos da carne. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 8. Olhem comigo Romanos, capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aqui no capítulo 6 do mesmo livro, no verso 21 diz: e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, verso 22, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando nós andamos segundo o Espírito e não a carne, o texto diz que estamos libertos do pecado. O verso 6 do capítulo 6 diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Jesus crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, se nós aplicarmos o correto exercício da vontade, e a palavra de Deus nos diz que a vontade foi nos ministrada para nos dar a vitória sobre qualquer coisa. Se nós aplicarmos corretamente o exercício da vontade, não há por que ceder às inclinações da carne. Se eu tenho o desejo de dar uma mal resposta à minha esposa quando ela fala algo que me ofende, o que eu faço? Eu exerço o poder da vontade e não respondo mal. Se eu tenho o desejo de ter uma atitude não santificada no sexo com a minha esposa, o que eu faço? Eu exerço a vontade e assim não procedo. Se eu tenho o desejo de gratificar o meu estômago com um alimento que Deus não aprova, ou se eu ingiro uma quantidade de alimento superior ao que eu necessito, ainda que seja um alimento que Deus aprova, o que eu preciso fazer? Exercer a minha vontade e dizer: basta, já ingeri uma quantidade suficiente. A luta contra o pecado não é algo fácil. Hebreus 12, verso 3 diz que devemos resistir ao pecado lutando até o sangue. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 27 diz: antes, disse Paulo, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, ele lutava para que as suas paixões não tomassem o controle da sua razão. E em Atos dos Apóstolos, na página 314, comentando 1 Coríntios 9, 27, a irmã White diz: as palavras subjugo o meu corpo literalmente significam repelir por severa disciplina
os desejos, os impulsos e as paixões. Meus irmãos, a luta para que nós voltemos a ter a configuração pré-edênica, ou seja, a configuração que Adão tinha antes do pecado, é difícil, é árdua, é terrível, é um morrer a cada dia. Mas se nós quisermos atender ao propósito de Deus para a nossa vida depois do pecado, é mister que travemos esta luta, ou seremos rejeitados. Meu querido irmão, minha querida irmã, ainda hoje, Deus deseja em nós ser glorificado. É por isso que Ele tem apelado, através dos seus profetas, madrugando, insistindo, pedindo diariamente para que nós nos preparemos, pois Ele não pode ser glorificado em um corpo que não esteja habilitado ou que não esteja apto, tendo condições para que Ele possa em nós habitar. Eu sei que a batalha é difícil, a luta é árdua, pois nós temos que lidar com várias situações que tendem a nos despreparar. E às vezes somos até levados mesmo a acreditar que Deus tem nos desamparado. Contudo, nós veremos no nosso próximo estudo que o Senhor não nos deixou a batalhar sozinhos. Ele nos deu uma válvula de escape e Ele quer que caminhemos em direção a esta válvula de escape e com certeza, se assim fizermos, teremos condições de nos habilitar para que Ele possa refletir a sua glória por nosso intermédio.